Hoje chegamos ao fim da série em que estivemos a analisar o livro de Jonas. Esta série teve uma mensagem por capítulo e hoje chegamos ao quarto e último livro do profeta Jonas. Obrigado. Hoje então vamos completar a série de 4 mensagens. E para podermos ler a mensagem que Deus nos traz hoje, eu vou-vos pedir, por favor, que possamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Para esta leitura eu vou usar a versão Almeida 21 e depois peço-vos, por favor, quando acabarmos a leitura do texto, que possamos manter as Bíblias abertas para podermos acompanhar a exposição da mensagem que Deus nos vai dar. Diz então a palavra do Senhor em Jonas 4. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira-me a vida, pois para mim morrer é melhor que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental e quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas. E com toda a sua alma, ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim, morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Até aqui a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos a análise deste texto, vamos orar ao nosso bom Deus para que Ele abra o nosso entendimento e ilumine a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que Ele nos quer transmitir agora pela manhã. Agradecemos-te, Deus, por mais este dia. Agradecemos-te, Deus, por nos teres colocado aqui hoje, por nos teres trazido aqui hoje para ouvirmos a tua mensagem. Agradecemos-te porque tu és bom, és compassivo e te arrependes do mal. Muito do mal que nos querias fazer. Agradecemos-te, Deus, por toda a tua misericórdia, toda a tua bondade. Permite que nós hoje possamos compreender os desígnios da tua misericórdia. Permite que também esta mesma misericórdia que tu nos dás possa ser também transmitida ao nosso próximo, amando como a nós mesmos, mas acima de tudo amando-te a ti. Por isso te agradecemos, em nome do teu Filho Santo, querido e amado Jesus Cristo. Amém. Se pudéssemos resumir numa frase o que cada capítulo nos diz, isto poderia ser desta forma. No primeiro capítulo, vemos um profeta a fugir. No segundo capítulo, vemos um profeta a orar. No terceiro capítulo, vemos uma cidade inteira a arrepender-se. E no quarto capítulo, vemos, que é este que nós acabamos de ler, vemos um profeta a zangar-se com Deus. E é aqui no quarto capítulo que esta mensagem nos confronta.
É aqui neste capítulo que esta mensagem confronta o nosso ego, porque Jonas 4 não é sobre Nínive, Jonas 4 não é sobre o peixe, Jonas 4 não é só sobre a missão, Jonas 4 é sobre o coração do profeta e pelo coração do profeta nós também podemos ver o nosso coração. E este capítulo é um capítulo desconfortável porque nos confronta e expõe o nosso pecado. Porque em Jonas 4 iremos descobrir que podemos pregar a verdade e ter um coração torto. Podemos obedecer em aparência, mas resistir no nosso íntimo. Podemos conhecer Deus e não nos parecer com Ele. Podemos ser usados por Deus e ainda assim não estarmos alinhados com Ele. Para vermos então como se desenrola esta mensagem que hoje nos vai ser transmitida, vamos então analisar o que o texto nos vai dizendo, versículo por versículo. E o capítulo inicia a indicar-nos que Jonas não ficou apenas, mas extremamente contrariado e furioso. E este advérbio transmite-nos, de fato, a intensidade deste mesmo sentimento que Jonas tinha. Ele estava extremamente, ou seja, grandemente, extraordinariamente, excessivamente furioso. Não estava chateado, não estava apenas aborrecido. O texto diz-nos que ele estava furioso. E já alguma vez nos sentimos assim? Já alguma vez nos aconteceu algo na nossa vida que nos tenha deixado desta forma? Ou com alguém que nos tenha deixado desta forma? Provavelmente já. Mas aqui Jonas, ele não estava contrariado apenas por uma situação qualquer. Ele não estava apenas contrariado com uma pessoa qualquer. Ele estava contrariado com o próprio Deus. E porquê é que ele estava neste estado de espírito? E o texto responde-nos a isso. Mas para vermos a resposta do motivo pelo qual Jonas naquele momento estava contrariado, nós temos que voltar um pouco atrás. E vamos voltar ao 10º versículo do capítulo 3, que foi o capítulo que antecedeu e que finalizou esta mesma parte. E no versículo 10 do 3º capítulo diz que "E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou." O que deixa Jonas furioso foi isto mesmo. Foi ele ter poupado uma cidade inteira. Jonas tinha pregado a destruição dessa cidade. E a população dessa cidade converteu-se precisamente ao mesmo Deus que lhe estava a anunciar a destruição. E foi isto que deixou Jonas extremamente furioso, como nos diz o texto. Ironicamente, este deve ser o único pregador em que ficou desagradado, porque uma cidade inteira se converteu à mensagem que Deus lhe pediu para ser transmitida. O que era bom aos olhos de Deus era mau aos olhos de Jonas. Ao que Deus chama misericórdia, Jonas chama de injustiça. O que Deus celebra, Jonas rejeita. Ou seja, Deus está feliz, o céu está feliz, Nínive está feliz, mas o profeta está zangado. O único que conhecia verdadeiramente Deus, antes de ele ter proclamado aquela destruição à cidade, é o único que está desagradado. O único que de facto sabia quem era Deus, antes de ter acontecido aquele milagre, aquele extraordinário milagre de uma conversão em massa de uma cidade, era o único que estava zangado, era o único que estava furioso. E com isto podemos constatar que o problema não está em Nínive. O problema estava no próprio Jonas. Jonas estava frustrado, estava angustiado, estava chateado, estava furioso. Mas mesmo assim, ele ora, como nos diz o versículo 2. E aqui podemos transportar também para nós esta mesma situação. Quantas vezes não estamos com o mesmo sentimento que Jonas estava naquele momento? Chateados,
furiosos, aborrecidos. E quando alguém diz para nós perguntarmos, para nós orarmos, o que é que nós lhe respondemos? Porque a nossa reação normal, ou a nossa reação natural, não é orar. Nós muitas vezes dizemos, deixa-me estar, porque eu irei orar a Deus quando estiver mais calmo. Mas nós não dizemos isso por reverência a Deus. Nós dizemos isso porque nós naquele momento, de facto, a nossa vontade não é orar a Deus. Mas nós, como vemos aqui, Jonas orou. Porque uma oração que Jonas fez, orar não é apenas quando nós estamos satisfeitos. Orar é em todo o momento. E Deus quer diálogo connosco. Deus quer que esse mesmo diálogo seja de nós para Ele e dele para nós, porque Ele sabe o nosso sentimento. Ele sabe qual é que é o nosso estado de espírito. Mas, mesmo não sendo um sentimento natural, o texto diz-nos que Jonas orou. E ele orou para adorar, ele orou para louvar, ele orou para exaltar o nome de Deus? Não. Ele orou para reclamar. E se verificarmos, Jonas cita Êxodo 34:6. E Êxodo 34:6 diz-nos que, tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio e irar-se e cheio de bondade e de fidelidade. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, no capítulo 34, mas agora no versículo 8, o texto diz-nos que, após Moisés ter proferido estas mesmas palavras, ele curvou-se até ao chão e adorou a Deus. Ou seja, Jonas usou as mesmas palavras que Moisés tinha usado para adorar, mas aqui não era para adorar. Aqui era para confrontar o próprio Deus. Era como que ia dizer, estás a ver? Eu sabia que isto ia acontecer. Porquê é que me trouxeste para aqui? Para que isto acontecesse. Eu sabia que isto ia acontecer. É a mesma coisa que nós dizermos que nós não vamos a um determinado mecânico porque sabemos que ele é bom e sabemos que se deixarmos lá o carro para ser reparado, ele vai fazer um bom trabalho. É a mesma coisa que nós dizemos que não vamos a um restaurante porque sabemos que especificamente naquele restaurante a comida lá é boa e nós vamos ter um serviço de excelência. Então, mas o que Jonas disse a Deus foi exatamente isso. Que ele disse que sabia que Deus é misericordioso, paciente e cheio de amor e se arrepende do mal. Mas foram precisamente por estes atributos que Jonas ficou furioso. Porque estes atributos foram aqueles que salvaram, naquele momento, os habitantes da cidade que ele tanto desprezava. E Jonas estava com esse sentimento no coração, devido ao pecado que ele tinha. E aqui podemos destacar no coração de Jonas o pecado da idolatria em dois tipos. Temos o primeiro tipo, a idolatria a nível do prestígio. Porquê? Porque ele tinha sido enviado para essa cidade não como uma pessoa qualquer. Ele foi enviado para essa cidade como um profeta de Deus. E ele sabia que, sendo um profeta de Deus, aquilo que ele iria dizer era a mensagem do Deus Todo-Poderoso que ele conhece, que lhe iria transmitir. Mas, no entanto, aquilo que ele transmitiu não iria ser realizado. Ou seja, era a idolatria da sua própria reputação, que ele foi enviado lá com um propósito, e isso não iria acontecer. E também temos um segundo tipo de idolatria no coração de Jonas. A idolatria do nacionalismo. Jonas quer misericórdia para Israel, mas não quer misericórdia para os restantes povos. Ele ama mais a sua nação do que a vontade de Deus. Ele estava a dizer que esse Deus, que era misericordioso, que era bondoso, que era paciente e cheio de amor, não o deveria ter enviado para ali.
e foi por esse motivo que ele estava furioso. Porque ele diz-nos também que o motivo da sua fuga tinha sido exatamente por esta mesma situação. Ele não queria que isso acontecesse, porque ele sabia que Deus, sendo misericordioso, iria salvar a população de Nínive. E era por isso que ele queria fugir, conforme aconteceu logo no primeiro capítulo. E isso para Jonas era abominável. Aquelas pessoas que ele tanto estava, que ele tanto desprezava, que ele queria ver destruídas, essas pessoas iriam ser salvas pelo Deus que ele sabia que era compassivo, cheio de amor e cheio de ternura por todas essas mesmas pessoas. Ele que esteve a proclamar que Nínive seria destruída em 40 dias, afinal isso não iria acontecer. Ele que esteve certamente a pregar com altivez, com orgulho, com arrogância, porque afinal era o Deus dele, e ele iria transmitir a destruição a essa cidade. Mas afinal, isso não iria acontecer. Pelo contrário, Deus teve misericórdia de todos eles. E para Jonas era uma afronta, porque o que ele estava a sentir é que esse Deus tinha-o enviado para um local que ele desprezava, que detestava, que ele odiava, e proclamar uma desgraça. Mas no fim, essa mesma desgraça não vai ser realizada. E mais à frente, no versículo 3, o texto diz-nos que Jonas prefere morrer do que ver Deus ser misericordioso por quem ele não gosta. E este pensamento de Jonas era aquilo que ele estava a sentir naquele momento no coração. E nós, quando muitas vezes também fazemos o mesmo, é-nos familiar este mesmo sentimento? Quantas vezes preferimos nós que a nossa vontade prevaleça face à nossa vida? Quantas vezes preferimos nós o nosso orgulho à graça de Deus? Quantas vezes colocamos à frente a nossa justiça própria à misericórdia de Deus? E a isto tudo, Deus responde no versículo 4, com uma pergunta, não com uma condenação. Jonas pensa, faz sentido aquilo que tu estás a pensar? Faz sentido aquilo que estás a sentir? Tem lógica estares furioso com esta mesma situação? E aqui nós podemos constatar que mesmo mediante isto tudo, esta é uma atitude de um pai. Esta é uma atitude de um pai, porque ele não quer destruir Jonas, ele quer restaurar o coração de Jonas. E Jonas em seguida, ele não responde verbalmente, mas ele responde pela atitude que ele próprio executa. E o versículo 5 diz-nos que Jonas saiu da cidade, foi para o oriente dela e iria aguardar o que iria acontecer à cidade. E aqui está um detalhe interessante. Jonas no seu íntimo ainda está à espera do dia D. Jonas no seu íntimo ainda está à espera do 40º dia para ver a destruição da cidade. Ele ainda tem esperança que Deus destrua a cidade de Nínive. Jonas ainda espera destruição. Jonas ainda espera juízo. Jonas ainda espera condenação. Ele ainda quer ter razão. Ele sai da cidade, arma uma tenda, senta-se à sombra dela e fica a observar o que aconteceria a Nínive. Jonas aqui não descansa. Ele vigia. Ele não está a descansar em Deus. Pelo contrário, ele está a vigiar o próprio Deus. Porque ele ainda tinha esperança que Deus voltasse atrás e destruísse a cidade de Nínive. Porque, aliás, ele tinha ido para aquela cidade para anunciar a destruição e, como o texto nos diz, Deus mudou essa mesma circunstância, dando misericórdia a todas essas pessoas. E então, no pensamento de Jonas, se Deus já fez isso anteriormente, por que ele também não fará isso agora?
E esse era o pensamento de Jonas. Essa era a esperança de Jonas. É o motivo pelo qual o fez sair da cidade e ficar a observar aquilo que iria acontecer. Jonas não celebra o arrependimento. Jonas, naquele momento, ele celebra a possibilidade da destruição. Enquanto que em Nínive, naquele momento, deveriam estar todos a festejar a misericórdia que Deus lhes tinha dado, naquele momento Jonas estava ainda a aguardar para que essa mesma destruição fosse executada. E aqui podemos também, muitas vezes, trazer isto para o nosso íntimo, para o nosso coração. Quantas vezes nós não ficamos também à espera que o outro falhe? Quantas vezes nós também não ficamos à espera que Deus prove que tínhamos razão? Quantas vezes nós ficamos à espera de que o juízo caia sobre aquela pessoa que nos magoou? Jonas está à sombra, mas para Jonas não é um descanso, é um ressentimento. E no versículo 6, como nós poderemos ver, o texto diz-nos que, mesmo depois de Jonas continuar com um espírito de vingança, Deus, no seu enorme amor, ainda lhe faz nascer uma planta para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. E isso fez com que Jonas se alegrasse, conforme nos diz o texto. Jonas não ficou apenas contente. O texto diz que ele ficou muito contente por causa dessa planta. E aqui vale a pena relembrar como é que o capítulo iniciou. O mesmo Jonas que estava extremamente furioso porque Deus teve misericórdia de Nínive, é neste momento o mesmo Jonas que está extremamente feliz porque uma simples planta lhe estava a fazer sombra. Jonas ficou extremamente feliz com a planta, mas não ficou feliz com a salvação de Nínive. Ele fica extremamente feliz quando a bênção é para si mesmo, mas fica extremamente furioso quando a bênção é para os outros. Jonas, naquele momento, estava a aguardar que Nínive fosse destruída num lugar confortável e numa sombra que ele não procurou. Jonas amou a planta. Deus amou a cidade. Mas conforme nos diz o texto, no versículo 7, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta, e no versículo 8 diz que também Jonas enviou um vento quente e oriental. E aqui o texto mostra-nos que Deus controla toda a sua criação. Controla a planta que fez nascer, controla a lagarta que comeu a planta que ele criou, controla o sol que batia na cabeça de Jonas, controla o vento que ele enviou, também controla a tempestade que ele enviou no primeiro capítulo, e também controla o peixe que engoliu Jonas e que depois o vomitou. Ou seja, Deus controla e toda a criação, ou quase toda a criação, lhe obedece. Apenas Jonas continua desobediente, achando-se dono da sua vontade. Apenas Jonas pensa que tem escolha para fazer aquilo que ele bem pretende. Então, depois da planta ter morrido, o sol bate na sua cabeça, o vento sopra quente e a sombra desaparece. E após isto, no fim do versículo, o texto diz-nos que Jonas desmaia e volta a pedir novamente aquilo que já tinha pedido no versículo 3. E com isto podemos ver que Jonas ama mais o seu conforto do que 120 mil pessoas que Deus quer salvar. E no versículo 9, depois de Jonas ter repetido novamente a vontade de morrer, Deus repete também a mesma pergunta que já tinha feito no versículo 4, novamente com o mesmo tom de pai que já o tinha feito. Ele naquele momento ele podia ter dito outra vez a mesma coisa. Será que nada mudou daquilo que eu te disse há pouco? Achas bem o que estás a fazer? Se sabes fazer melhor, então faz. Mas Deus não fez isso. Ele não humilha,
Ele não despreza. Pelo contrário, ele continua a querer restaurar o coração de Jonas. E a forma de como ele faz isto, e a forma de como ele verbaliza isto, Jonas pensa: faz sentido esta tua ira? Porque afinal, se tu estás irado comigo. Deus aqui quer diálogo. Ele quer restauração. Deus quer o coração de Jonas. E no versículo 10, Deus continua e diz: tiveste compaixão da planta, e não hei de ter eu compaixão de Nínive. E este é o ponto alto deste capítulo. Deus diz: tu tens pena de uma planta que não criaste, e não deverei ter eu misericórdia de pessoas? Tu tens pena de ter perdido uma sombra, mas não deverei ter eu amor pelos meus escolhidos? E para que a bondade de Deus ainda fosse mais evidenciada, até os animais estão incluídos na sua compaixão. Porque Nínive não é uma planta. Nínive são 120.000 pessoas que Deus quer salvar. Naquele momento em Nínive estavam 120.000 pessoas espiritualmente cegas. E o livro termina com uma pergunta sem resposta para Jonas. Porque a resposta não é de Jonas. A resposta é nossa. E desta mensagem que nos foi apresentada, ela traz-nos algumas lições. E estas lições que já surgiram durante a exposição do texto ajudam-nos a refletir e meditar o que é que significa para nós a misericórdia de Deus. O que é que significa para nós esta mesma salvação que Deus nos estendeu pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas agora servem para serem reforçadas, para que podemos meditar nelas e aplicá-las no nosso dia-a-dia. Então a primeira lição que este texto nos dá: a misericórdia de Deus é maior do que o nosso preconceito. Jonas ficou indignado porque Deus foi misericordioso com quem ele não aprova. O que Jonas rejeitou, Deus celebra. O que Deus chamou de graça, Jonas chamou de injustiça. E quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes nós não temos este mesmo pensamento que Jonas? Ficamos irritados porque Deus não agiu conforme nós queríamos. Achamos injusto quando Deus abençoa alguém que, na nossa opinião, esse alguém não merece. Queremos misericórdia para nós e juízo para os outros. Nós que dizemos que os outros não merecem a misericórdia de Deus, mas Deus fez exatamente isso conosco. E Deus deu a Jonas exatamente o que Jonas não queria que Deus desse aos ninivitas: misericórdia. E essa misericórdia que Deus deu a Jonas é o mesmo que Ele nos dá também todos os dias. Mesmo quando estamos irritados, quando estamos furiosos, quando estamos chateados, Deus continua a estender sobre nós a sua sombra. Deus continua a estender sobre nós a sua graça, provisão e proteção. Se Deus nos tratasse da mesma forma como nós gostaríamos que muitas vezes alguém fosse tratado, nós não iríamos resistir. Por isso, antes de exigirmos justiça para os outros, lembremos-nos da misericórdia que Deus teve com cada um de nós. Porque quando reconhecemos essa mesma misericórdia que Ele tem por nós, isso irá ser refletido na atitude que nós temos para com o nosso próximo. E essa misericórdia que nós sabemos que Deus nos deu passará a ser a mesma que gostaríamos que Deus também desse ao nosso próximo. Mesmo que o nosso próximo seja aquele que um dia nós dizíamos que é o nosso inimigo. Segunda lição: Deus confronta-nos com perguntas, não com condenação. Como vimos, em determinado momento, Jonas desejava morrer.
E ele verbalizou esse sentimento 2 vezes, uma no versículo 3 e outra no versículo 8. Mas Deus não humilha, não o abandona, não castiga. Deus pergunta: é razoável essa tua ira? E estas perguntas de Deus não são para envergonhar. Estas perguntas de Deus são para curar. São convites ao arrependimento, não são armas de acusação. E aqui podemos tomar, por exemplo, a atitude de Jonas. Quantas vezes nós perdemos a paciência com alguém por muito menos? Quantas vezes desistimos de pessoas e essas mesmas pessoas Deus não desistiu delas? Deus restaura com perguntas. Nós muitas vezes, devido ao pecado que nós temos no nosso coração, destruímos com respostas duras. Quando alguém estiver a agir como Jonas, irritado, furioso, chateado, não o abandonemos. Fiquemos ao seu lado, falemos-lhe com amor e peçamos a Deus que nos dê a mesma paciência que Ele teve com Jonas. Porque Ele, afinal, também continua a ter essa mesma paciência conosco todos os dias. Terceira lição que este texto nos apresenta. O maior problema não estava em Nínive. O maior problema estava em Jonas. Nínive arrependeu-se. Jonas endureceu. E isto faz-nos refletir, porque muitas vezes quem mais conhece Deus é quem mais quer resistir ao seu agir. Jonas descreveu Deus com precisão, que Ele era compassivo, Ele era misericordioso e cheio de amor, mas ficou extremamente furioso, porque de fato Deus era assim. Foi isso que motivou a fúria de Jonas. O que Jonas sabia com a mente, ele rejeitou com o coração. E aqui vemos algo único na Bíblia. Jonas é o único profeta que tenta corrigir Deus. Nenhum outro profeta fugiu da missão, recusou a vontade de Deus, ficou furioso com a misericórdia, desejou a destruição dos outros. E depois, no final, acusou Deus de estar errado. Jonas diz literalmente: eu sabia que tu eras misericordioso e por isso fugi, conforme nos disse no versículo 2. É como se dissesse: eu sabia que ias fazer aquilo que eu não queria que tu fizesses. Eu é que estou certo e tu é que estás errado. Jonas não está apenas a reclamar. Jonas está a tentar corrigir Deus. E agora, transportando para nós, quantas vezes queremos graça para nós e justiça para os outros? Quantas vezes desejamos que Deus lhes mostre como é que as coisas são, mas não queremos que Deus nos trate da mesma forma? E aqui a Bíblia, neste ponto, é bastante clara. Conforme nos diz em Romanos 3, 10, não há um justo, nem um sequer. Todos nós, Jonas, ninivitas, judeus, gentios, todos nós estamos debaixo de uma única condição. Somos pecadores que precisam da graça de Deus. Se Deus nos tratasse da mesma forma como desejamos que Ele trate os nossos inimigos, nenhum de nós iria resistir. Nenhum de nós iria ser poupado. Nenhum de nós estaria aqui. Por isso, se acreditamos que a misericórdia de Deus não é injusta, devemos fazer aos outros aquilo que Deus fez connosco. Em vez de juízo, devemos oferecer amor. Em vez de condenação, devemos oferecer graça. O problema não estava em Nínive. O problema estava em Jonas. E Jonas seremos todos nós, se agirmos como ele. Quarta lição e última. Deus ama pessoas mais do que nós amamos o nosso conforto. Jonas chorou por uma planta. Deus chorou por uma cidade. Jonas ficou triste porque perdeu uma sombra, mas não derramou uma única lágrima por todas aquelas pessoas que Deus queria salvar. E aqui é o momento em que o texto nos confronta. Quantas vezes nós também valorizamos mais
o nosso conforto do que as pessoas. Hoje, quando nós vemos guerras no mundo, seja na Ucrânia, no Médio Oriente, no Sudão e noutros lugares, o que é que nos afeta mais? A dor das pessoas ou o aumento do preço dos combustíveis ou o aumento do preço da comida? Porque para muitos, a guerra é um sofrimento diário. Não sabem se chegam vivos a casa, não sabem se os seus filhos regressam da escola, não sabem se inclusivamente naquele mesmo dia vai uma bomba cair na sua rua. Mas nós que vemos estas imagens no conforto do nosso sofá, a nossa primeira preocupação é muitas vezes: vai tudo ficar mais caro. E foi exatamente isso que Jonas fez. Ele preocupou-se com a planta, mas Deus preocupou-se com as pessoas. E hoje Deus pergunta-nos o mesmo que perguntou a Jonas: tens compaixão da tua sombra? Tens compaixão do teu conforto? Tens compaixão do teu bem-estar? E não é de eu ter compaixão de todas as vidas que sofrem? Não é de eu ter compaixão de todas as vidas que eu quero salvar? Então esta lição ensina-nos que se Deus ama as pessoas acima de tudo, nós também, que recebemos essa mesma misericórdia, também devemos amar Deus acima de tudo e também o nosso próximo, com a mesma misericórdia que Deus nos dá a nós todos os dias. Em conclusão, e como vimos, no final do livro, no final do capítulo, porque é o último capítulo, não nos é mostrada qual é que é a resposta à questão que Deus fez. Provavelmente ele ter-se arrependido. Caso contrário, este livro não teria sido escrito. Mas o mais importante que saber a resposta de Jonas é perceber que a pergunta com que finaliza o capítulo, essa pergunta é para cada um de nós. Essa pergunta é uma pergunta que nos confronta. E não é de eu ter compaixão, pergunta Deus. E neste momento Deus confronta-nos. O que é que sentimos quando alguém próximo prospera? Ficamos felizes? Ou ficamos como Jonas, sentados à distância, a vigiar, à espera de que essa pessoa caia? Nós celebramos a bênção dos outros ou só as nossas? Amamos as plantas ou amamos as pessoas? Jonas, naquele momento, amou a planta. Deus amou a cidade. E agora Deus pergunta-nos: o que é que tu amas mais? A misericórdia que indignou Jonas foi a mesma misericórdia que salvou a nossa vida. E essa misericórdia tem apenas um nome. Essa misericórdia é Jesus Cristo. Ele é a compaixão de Deus encarnada. Ele é a graça de Deus que nos foi oferecida. Ele é a salvação estendida a todos, até mesmo para aqueles que nós dizemos que não merecem. Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia para nos dar vida e uma vida eterna. E essa salvação eterna é compreendida nos nossos corações quando reconhecemos que ela não é futura, mas que essa eternidade é agora e é hoje. Que essa eternidade seja vivenciada nos nossos corações a partir de agora, a partir de hoje. Que a alegria dessa eternidade inunde os nossos corações, para que o amor de Deus seja manifestado nas nossas vidas, amando acima de tudo e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Este livro termina com uma pergunta, mas agora nós podemos terminar com uma resposta. Escolhe a misericórdia, escolhe a graça, escolhe a vida, escolhe a eternidade. Escolhe Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos.